Me recusei a perdoar meu pai e minha irmã depois que eles me julgaram na frente da minha mãe. Um dia perguntei: vamos chamar os parentes pro aniversário da mamãe este ano? Meu pai respondeu: sua presença seria uma vergonha para a família. Eles tinham medo de que eu estragasse a imagem deles na frente do namorado da minha irmã. Depois disso fiquei quieta. Não falei nada. Entrei na minha conta e cancelei todos os pagamentos automáticos que eu vinha fazendo fazia 2 anos. Um mês depois, eles perceberam o quanto eu era importante. Mas aí já era tarde. Não aceitei nenhum pedido de desculpas. Decidi viver por mim. Prazer, sou o Nolan. Tenho 30 anos e moro numa cidade pequena, a uns 40 minutos de Seattle. Todo dia de manhã, faço café, vejo a previsão do tempo e vou pro escritório, que fica quase do lado de casa. Sou cofundador de uma empresa de tecnologia na área de energia limpa. Muita gente nem entende direito o que eu faço, nem minha família. Eles acham que eu passo o dia apertando parafuso. Mas tudo bem. Nunca me preocupei em explicar. Quando me perguntam da minha família, meus pais ou minha irmã Melissa, eu só dou um sorriso e digo: faz tempo que não nos falamos. Não é segredo, só não vejo mais motivo para ficar repetindo isso. Já fazem mais de 2 anos sem nenhum contato, nenhuma ligação, mensagem, feriado, nada. Só um silêncio, como se a conexão entre a gente tivesse sumido e ninguém quisesse resolver. Antes eu achava que família era tudo. Mas isso mudou 2 anos atrás, no aniversário da minha mãe. Faltando 3 semanas pro aniversário dela, comprei passagem e pedi folga no trabalho. A ideia era simples: chegar antes, ajudar nos preparos como sempre. Liguei para minha mãe, mas quem atendeu foi meu pai. Falei que chegaria 2 dias antes e que podia ajudar no que precisasse. Ele respondeu meio vago, depois ficou em silêncio. Quando falou de novo, parecia estranho, com a voz pesada. Ele disse: Nolan, talvez seja melhor você não vir este ano. Achei que ele estava preocupado com a minha rotina. Falei: tá tudo certo, pai. Já me organizei. Aí ele fez outra pausa e disse, mais frio: a Melissa vai trazer o namorado. Ele é gerente, fala bem, é importante. É o tipo de pessoa certa para mostrar. Bom, isso não é algo fácil de falar, então é melhor você não vir. Na hora senti meu rosto queimar. O coração disparou. Apertei a caneca de café com força. Falei alto, sem conseguir me segurar. O que foi que você disse? Você tá falando sério? Ele não negou, nem tentou mudar o tom. Só disse direto: se você aparecer, vai envergonhar toda a família. E se insistir em vir, não me chame de pai. E aí desligou o telefone. Fiquei parado com o celular na mão. Ela ainda tremia, suada. O apartamento estava em silêncio. Sem TV, sem som, só eu ali, olhando pro nada, como se alguém tivesse arrancado meu lugar no mundo. As palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça, como um disco quebrado. Você seria uma vergonha para a família, não me chame de pai. Por um segundo, achei que tinha entendido errado. Mas não. Cada palavra dele foi gelada e firme. Sem erro. Sem espaço para esperança. Fechei a boca com força. Minha garganta parecia travada, como se algo tivesse entalado ali. E então comecei a lembrar. Eu estava pagando as contas deles há mais de 2 anos. Luz, água, internet. Tudo no meu nome sem ninguém nunca comentar nada. E agora me chamavam de vergonha. Peguei o celular de novo. A mão ainda tremia, mas a cabeça já estava mais fria. Abri o aplicativo do banco e fui olhar o histórico de pagamentos. Eu só queria saber quanto tinha gasto com eles. Todo mês, certinho, luz, água e internet. Tudo saía direto da minha conta. Quase $400 por mês, sem atraso, por 2 anos. Fui rolando até o fim. O valor total apareceu: $9.842,17. Fiquei olhando para aquele número por mais alguns segundos. Não porque eu estava surpreso, mas algo dentro do meu peito de repente ficou calmo. Não era tristeza nem raiva. Era só um vazio. Quase $10.000. E eles ainda me chamavam de vergonha da família. Enquanto eu olhava aquela lista enorme de pagamentos, uma pergunta veio na minha cabeça, uma pergunta que em 30 anos, ninguém da minha família nunca me fez. Será que a Melissa já fez por eles metade do que eu fiz? Não era inveja. Eu não queria reconhecimento. Só queria entender, se eu sou uma vergonha, qual é o padrão deles para dizer isso? Eu paguei quase $10.000 em contas para eles. Fiz isso calado. Nunca joguei na cara, nunca pedi nada em troca. E ela já abriu mão de alguma coisa? Já perguntou se eles precisavam de ajuda? Ou ela só aparece com um sorriso bonito, um vestido caro e um namorado de sucesso? E pronto, todo mundo ama. Eu não queria competir, mas pela primeira vez entendi algo importante. Nessa família, justiça nunca
insistiu. Desde pequeno, eu aprendi a ficar de lado. Nas fotos, sempre estava meio escondido no canto. Ninguém nunca me mandou sair, mas eu sempre saía por conta própria. Tudo sempre girava em torno da Melissa. Os aniversários dela, a formatura, os términos com namorados, sempre tinham motivo para todo mundo se reunir e ficar ao redor dela. E eu nem lembro a última vez que alguém me perguntou se eu estava bem. A Melissa é 2 anos mais velha que eu, mas a diferença real nunca foi a idade. Ela era a esperança, a filha com futuro, aquela que meus pais elogiavam pros parentes. E se me mencionavam, era tipo, o Nolan tá bem. Ele mexe com tecnologia, acho. Eu achava que se eu trabalhasse duro, se eu não desse trabalho, se eu cuidasse de tudo quieto, um dia eles iam me enxergar. Mas isso nunca aconteceu. Quando você se acostuma a ser invisível, ninguém percebe quando você some. Comecei a pagar as contas dos meus pais, luz, água, internet quase 2 anos atrás. Tudo começou com uma ligação da minha mãe. Naquele dia, ela reclamou de como tudo tinha subido, como as contas estavam pesadas, como a aposentadoria deles já não dava mais. Aí, com aquela voz calma e meio tímida, ela falou: se você puder ajudar um pouquinho, ia ser muito bom. Eu topei. Achei que ia ser só por alguns meses até as coisas melhorarem. Mas os meses passaram, e nada mudou. Ninguém nunca falou em parar. Nunca teve plano B. Às vezes eu perguntava: a Melissa tá ajudando com alguma coisa, mãe? Ela sempre desviava. Às vezes dizia: ajuda só esse mês. Sua irmã vai ajudar no próximo. Outras vezes falava: sua irmã pagou os remédios do seu pai. Não é fácil para ela também. Ouvi essas frases tantas vezes que já sei de cor. E toda vez eu só dava um sorriso e deixava pra lá. Porque no fundo eu sabia que nada daquilo era verdade. Mesmo assim continuei mandando dinheiro. Quase $400 por mês. Sempre no mesmo dia. Sem reclamar. Sem cobrar nada. Ninguém nunca falou nada sobre isso. Não é que eu não me importasse, é que eu achava que era o certo a fazer. Eu pensava, se eu for calmo, responsável, discreto, talvez um dia eles notem. Mas hoje, depois de tudo, eles me chamam de vergonha da família. Depois de um tempo, quando tudo ficou quieto ao meu redor, fiquei sentado no sofá parado com o celular ainda na mão. Eu não estava mais com raiva. Nem triste. Era só uma sensação clara dentro de mim. Chega. Então, abri o aplicativo do banco. Fui direto na parte dos pagamentos automáticos. Lá estavam as transferências mensais. Luz, água, internet. Uma por uma eu cancelei todas. Sem hesitar. Não fiz isso por vingança. Fiz para me agarrar na única coisa que ainda era minha, meu respeito próprio. A única coisa que eles nunca conseguiram tirar de mim. Uma semana depois, recebi uma mensagem da minha mãe. Mesmo tom calmo de sempre. Nenhuma desculpa, nenhum comentário sobre o que aconteceu. Só, a conta da internet vai vencer. Você pode pagar? Li a mensagem, fiquei olhando para a tela um tempo, e larguei o celular de lado. Sem responder, não porque eu queria mandar um recado, mas porque depois de tudo, a primeira coisa que ela teve para me dizer foi um pedido. Pague a conta da internet. Nada de você tá bem? Ou podemos conversar? Então, eu fiquei em silêncio. E esse silêncio, para mim, disse tudo. 2 semanas depois, meu pai ligou. O telefone tocou algumas vezes e parou. Eu não atendi. Minutos depois, ele deixou uma mensagem de voz. A voz dele era dura, impaciente, como sempre. A empresa de energia ligou. A conta não foi paga. O que está acontecendo? Sem preocupação. Nenhum sinal de arrependimento pelo que ele me disse no dia que liguei falando que ia no aniversário da mamãe. Ouvi a mensagem. Desliguei a tela. Virei o celular com a tela para baixo e fiquei quieto até o dia do aniversário dela. 3 semanas depois de ele ter me dito para não voltar para casa, chegou o dia. A festa aconteceu como sempre. Teve frango assado, o bolo preferido dela da padaria, parentes reunidos na mesa. Tudo certinho, tudo no lugar, menos eu. Naquela tarde, às 4 da tarde, eu estava sentado na minha sala, com uma xícara de café já fria, quando meu celular tocou. Era minha mãe. Fiquei olhando pro nome dela na tela por alguns segundos, e larguei o telefone de lado. Não atendi. Nem pensei 2 vezes. Minutos depois, meu pai ligou. Depois a Melissa. 3 chamadas em menos de 10 minutos. Deixei todas tocar em ponto, eu não sentia curiosidade, nem vontade de responder. Só fiquei sentado ali, encostado na poltrona, olhando pela janela meio embaçada. Lá fora o céu tava cinza. Não chovia, mas fazia aquele frio que parece dizer que o inverno tá chegando. Uns 10 minutos depois, as mensagens começaram a chegar.
A primeira foi da minha mãe. Nolan, acabou a energia. A casa tá no escuro. Por favor, paga a conta. Peguei o celular, li a mensagem em silêncio. Sem raiva, sem surpresa. Só senti um vazio no peito. Aquele vazio de quem passou anos cuidando da família e agora tá sozinho, segurando tudo nas costas. Depois veio meu pai. Não tem água. A gente não sabe o que fazer. Resolve isso agora. Logo em seguida, Melissa. A internet caiu. Os convidados estão chegando. Dá um jeito. É urgente. Olhei o relógio, 17h12. Lembrei bem, eu tinha cancelado todos os pagamentos automáticos 3 semanas antes, logo depois daquela noite em que meu pai disse que se eu voltasse para casa, não devia mais chamá-lo de pai. Agora, bem no meio da festa de aniversário da minha mãe, a festa que me disseram para não ir, tudo tava dando errado. Luz, água, internet, tudo caindo justo quando eles mais precisavam. Eu não respondi. Não liguei de volta. Não senti vontade de explicar nada. Só fiquei ali segurando a caneca de café frio, girando devagar, olhando pela janela, como se estivesse vendo além de tudo. Naquele momento eu entendi, eles não estavam me ligando porque sentiam minha falta. Eles estavam ligando porque não tinha mais ninguém para resolver as coisas. Perto das 18 horas, meu celular começou a vibrar direto. Mas dessa vez não era minha mãe, nem meu pai, nem Melissa. Eram os parentes. Aqueles que só aparecem no Natal ou no Ano Novo, mas sempre acham que têm o direito de julgar. As mensagens vieram em bloco. Um me chamou de ingrato. Outro escreveu direto: "Você envergonhou sua mãe na frente de todo mundo." Uma mensagem mais suave, mas ainda doída: "Sua irmã tinha razão." E ainda teve gente dizendo: "Você não devia estragar o dia feliz de ninguém." Li tudo sem responder. Não porque eu concordasse, mas porque cansei. Cansei de tentar me explicar para quem sempre apoia quem grita mais, e nunca quem tá certo. Eu tava quase guardando o celular, quando a tela acendeu de novo. Era a tia Luren, a única da família em quem eu ainda confiava um pouco. Ela sempre fazia chamadas de vídeo por um aplicativo antigo que só eu e ela usávamos, porque éramos os únicos que ainda se importavam em olhar no rosto um do outro quando precisavam conversar. Pensei por um momento, mas atendi no segundo toque. A primeira coisa que vi foi o rosto dela, meio desfocado por causa da luz amarelada da cozinha. Aquela cozinha eu conhecia como a palma da minha mão. Cada rachadura na parede, cada armário que fazia barulho. Mas naquela noite tudo parecia diferente. Eu escutava o barulho dos talheres no fundo. Dava para ouvir umas risadas estranhas e pedaços de conversa ao fundo. A tia Luren me olhou pela tela com um olhar calmo, mas preocupado. "Você não vai pagar, né, Nolan?" A voz dela não era de crítica. Ela só parecia querer entender o que estava acontecendo. Olhei bem nos olhos dela. Quando finalmente falei, minha voz saiu lenta, como se eu estivesse tirando algo que ficou preso por muito tempo. "Tia, foi o papai que disse para eu não ir." Engoli em seco. Ele falou que se eu insistisse em aparecer, era para nunca mais chamá-lo de pai. Ela ficou em silêncio. Desviou o olhar, como se estivesse olhando a sala atrás dela. E aí a ligação virou um caos. Dava para ouvir minha mãe mais clara agora, brigando com meu pai. "Você tá envergonhando o Nolan justamente hoje. Como você pôde fazer isso?" Meu pai gritou, irritado. "Ah, não é grande coisa. São só umas contas. Que tipo de homem faz drama por causa de dinheiro?" Outra voz entrou. Acho que era meu tio. Pobre da Melissa, ter que aguentar um irmão assim. Aí ouvi passos perto da câmera. Melissa apareceu atrás da tia Luren, com os braços cruzados e a cara fechada. Ele ainda atendeu a chamada. A mamãe chorou o dia inteiro. E ele se importa? Sério? Nem vergonha tem. Eu continuei calado, só observando. Ficar quieto era minha única proteção naquele momento. Quando pensei em desligar, mais um rosto apareceu na tela. Era um cara jovem, cabelo arrumado, usando um terno escuro. Ele olhou pra mim com um olhar meio confuso, e aí deu um sorriso meio sem graça. "Oi, chefe", ele disse, com a voz meio rouca, como se não soubesse se aquilo era certo de dizer naquela hora. Fiquei parado, olhos presos na tela. Apertei o celular com força, sem nem perceber. Eu não esperava por aquilo. Não ali. Não na mesma noite em que todos tinham decidido que eu era vergonhoso demais para estar presente. Olhei para ele por mais alguns segundos, e aí tudo fez sentido. O rosto dele, a forma de falar. Claro, ele era um dos funcionários recém-transferidos da nossa filial no Sul. A gente trocou alguns e-mails. Ele me mandou 2 relatórios. Mas eu nunca imaginei que ele era o tal namorado da Melissa. Aquele que todo mundo estava tentando impressionar.
A cozinha atrás da tia Luren ficou em silêncio, como se o ar tivesse sumido do lugar. Vi ela olhar por cima do ombro. E de repente começaram os cochichos nervosos. Alguém falou baixinho. Espera aí, ele ligou pro Nolan? Outra pessoa hesitante perguntou. Chefe, quer dizer que o Nolan é o chefe do namorado da Melissa? Os sussurros começaram a crescer misturados confusos, igual a uma onda prestes a bater. E eu continuei olhando para a tela. Não confirmei nem neguei. Só esperei para ver o que ia acontecer. Aí o rapaz se endireitou, olhou para a câmera e falou bem claro, como se estivesse falando para todo mundo na sala. Para quem não sabe, eu trabalho na Pacific Tech. O Sr. Nolan é um dos cofundadores da empresa. As palavras dele foram como uma faca cortando o barulho de pratos e conversas. De repente, tudo ficou em silêncio. Não era aquele silêncio constrangedor, era um silêncio de choque. Eu não disse nada. Só fechei um pouco os lábios e dei um leve aceno com a cabeça. Ele olhou de novo para a câmera com os olhos meio arregalados, e eu falei com calma e firmeza, como se aquelas palavras estivessem esperando para sair. Espero que sua grande apresentação seja perfeita. E desliguei. Naquela noite dormi como há muito tempo não dormia. Sem enrolar na cama, sem pensamentos me incomodando, sem acordar de repente no meio da madrugada. Pela primeira vez em anos me senti leve. Não porque eu venci, mas porque finalmente eles sabiam quem eu era. Na manhã seguinte, antes do sol entrar direito pela cortina, peguei o celular e fui ver meus e-mails como sempre. Alguns lembretes de reunião, coisas da contabilidade, e então vi um nome que eu não conhecia, Hudson Cane. Abri o e-mail. A primeira frase me pegou na hora. Desculpa, eu não sabia que você era irmão da Melissa. Sempre te respeitei na empresa. Levantei uma sobrancelha, me encostei no travesseiro e continuei lendo. Hudson disse que ficou realmente surpreso ao descobrir que eu era irmão dela. E sem enrolar, escreveu. Eu não esperava que ela fosse assim. Estou terminando com ela. Obrigado por não ter me exposto na frente de todo mundo. Deixei o celular descansando no meu peito. Fechei os olhos por um tempo. Depois abri de novo a caixa de entrada e comecei a digitar minha resposta devagar, claro e direto. Hudson, isso é entre vocês. Não espero que ninguém tome decisões para me agradar. Pense bem antes de agir. E só para lembrar, eu não misturo família com trabalho. Cliquei em enviar. Sem drama, sem carregar sentimento demais. Para mim, aquilo já era o suficiente. Tem coisas que depois que ficam claras, não precisam de mais nada. Por volta das 10 horas da manhã, enquanto eu terminava uma reunião com os chefes de setor e juntava minhas anotações, meu celular vibrou no bolso. Olhei a tela, Melissa. Minha irmã. Fiquei encarando o nome por alguns segundos, e recusei a chamada. Não foi por raiva, nem para dar um recado. Foi só porque eu estava cansado. Cansado de pedidos de desculpas que só aparecem quando tudo já desmoronou. 5 minutos depois, chegou uma mensagem. Desculpa. Não achei que o Hudson ia mudar tanto. Você é o chefe dele. Se você falar com ele, tenho certeza que ele vai te ouvir. Por favor, fala com ele. Pede para ele voltar para mim. Depois que li a mensagem, fui até a janela do corredor e encostei no vidro. Reli uma vez. Depois outra. Aí escrevi minha resposta. Nem longa nem curta. Só o suficiente para ela entender. Hudson não foi embora porque eu pedi. Ele foi embora por causa da forma como você vive. Do jeito que você trata as pessoas. Como você menospreza o que não entende. E como sempre acha que falar com voz doce resolve tudo. Enviei, coloquei o celular no bolso e voltei para minha mesa. Mas nem um minuto depois, chegou outra mensagem. Eu sei que errei dessa vez. Tô falando sério. Eu vou mudar. Por favor, acredita em mim. Só dessa vez. Eu não respondi. Li. Deixei a mensagem ali parada. Mas dentro de mim, nada mexeu. Não porque eu não me importasse, mas porque naquele momento eu entendi, às vezes o problema não é o pedido de desculpas, é o tempo que ele demorou para chegar. Apaguei a mensagem em silêncio, sem deixar rastro, e voltei para minha vida. Uma semana depois, numa tarde de sexta-feira, eu estava entrando em casa pela garagem quando parei no meio do caminho. Meus pais estavam na porta, cada um com uma mala pequena na mão. O rosto deles mostrava o cansaço de uma viagem longa. Eu não perguntei o motivo. Se eles vieram até aqui de avião, não era uma visita qualquer. Abri a porta. Deixei eles entrarem. Sem brigar, sem fingir simpatia. Só deixei. Não queria conversar do lado de fora, com o vento batendo na varanda. A gente se sentou na sala. O chá ainda estava quentinho na mesa. Meu pai falou primeiro. Pediu desculpas com um tom mais calmo que o normal.
Minha mãe falou logo depois. Disse que pensaram melhor e que talvez tenham passado dos limites, que as coisas nunca deveriam ter chegado até esse ponto. Fiquei em silêncio. Só escutei. Queria entender se aquilo era um pedido sincero, ou só o começo de mais uma tentativa de manipulação. E como eu já esperava, o tom do meu pai mudou. Somos família Nolan, e família ajuda uns aos outros. A gente te criou, te mandou pra escola. Tudo que você tem hoje, uma parte é nossa também, não é? Olhei pra ele. Meu rosto não mudou, mas meu corpo ficou mais firme na cadeira. Então minha mãe falou com aquela voz calma, como se fosse algo super razoável. Se você pudesse mandar uns $2.000 por mês, já ajudava. Não é muito pra alguém como você. Olhei pra eles. 2 pessoas sentadas na minha sala. As mesmas que me deixaram de fora de uma festa de família porque me achavam uma vergonha. Agora estavam ali, colocando preço no pedido de desculpas. Um valor exato, $2.000 por mês. Porque pra eles, eu devia isso. Na cabeça deles, meu sucesso não era só meu. Era uma dívida com eles. Eu ri, não alto nem debochado. Só um riso curto, tipo quando alguém fala algo que não faz o menor sentido. Olhei pros meus pais. Eles estavam me encarando, esperando minha resposta. Tenho quase certeza que achavam que eu ia aceitar na hora. Mas eu não fiquei bravo. Já tinha passado por tanta coisa que aquilo nem me atingia mais. Me encostei na cadeira, respirei fundo e falei com calma, com firmeza. E a Melissa? Quanto ela vai ajudar por mês? Na hora a sala ficou em silêncio. O ar parecia mais pesado. Meu pai olhou para minha mãe. E ela respondeu num tom mais baixo. O trabalho da sua irmã ainda é incerto. E o fim do namoro com Hudson mexeu muito com ela. Eu balancei a cabeça devagar. Nenhuma surpresa. As mesmas desculpas de sempre, com palavras bonitas que só servem para enrolar. Então olhei direto para eles e disse: se ela topar ajudar com $2.000 por mês, eu também ajudo. Nem mais, nem menos. Eles não falaram nada. Só me olharam, como se estivessem tentando entender se eu estava falando sério. Continuei tranquilo. E se vocês quiserem que eu pague tudo, então vamos fazer um contrato. Quero algo escrito, legalizado. Quando vocês morrerem, a casa fica só pra mim. Fiquei quieto depois disso. Não insisti, não forcei. Só esperei para ver o que fariam agora que pela primeira vez era eu que estava decidindo as regras. No segundo em que terminei de falar, o silêncio dominou a sala. De repente meu pai levantou com tudo, bateu a mão na mesa e o chá se derramou. A voz dele ecoou pela casa. O peito subia e descia de tanta raiva. Você tá colocando condição pros seus pais? A gente criou você por mais de 20 anos e agora quer negociar com a gente? Que tipo de vida você leva, hein? Ele estava gritando tão alto que se os vizinhos ouviram não me espantaria. Eu não me mexi. Só fiquei ali, com as mãos nos braços da cadeira, olhando firme para ele. Nem frio nem gentil. Esperei ele terminar. Aí me levantei devagar. Minha voz saiu calma e baixa, mas firme como uma lâmina. Acho melhor vocês irem embora da minha casa. Não foi ameaça. Não foi raiva. Foi só um limite. Um jeito de dizer: chega. Ninguém disse mais nada. Só se ouviu o barulho das malas arrastando no chão e o clique da porta se fechando. Mais silêncio do que tudo que eles tinham deixado para trás. Já se passaram 2 anos desde aquele dia. Desde a última vez que estiveram aqui. Eu não bloqueei os números. Não mudei e-mail. Não cortei tudo. Só parei de tentar. Esperei. Esperei para ver se, sem a obrigação, eles ainda iam me ver como parte da família. Em 2 anos não recebi nenhuma ligação. Nenhuma mensagem perguntando se eu tô bem. Nada sobre meu aniversário, minha saúde, nem um oi. Antes eu achava que um dia eles iam mudar. Hoje eu sei, tem gente que simplesmente não muda. Principalmente quem nunca acha que está errado. Eu ainda moro aqui, ainda trabalho, sigo com minha vida. A única diferença é que agora eu não deixo mais ninguém me usar como um caixa eletrônico de sentimentos. Antes eu sempre dava tudo, me machucava, tudo em nome do dever de filho. Mas uma coisa eu aprendi com tudo isso: família de verdade não é aquela que exige sua ajuda e chama isso de amor. Família de verdade é quem te enxerga como pessoa, não como um bolso cheio de dinheiro, nem como plano B quando tudo dá errado. Antes de terminar, quero te fazer uma pergunta. Você acha que eu errei por não ter voltado? Por não aceitar dar $2.000 por mês pros meus pais, mesmo eles sendo mais velhos e tendo me criado? Eu já acreditei que família resolvia tudo. Mas depois de ser tratado como um estranho dentro da minha própria casa tantas vezes, eu escolhi sair desse ciclo. Se você se identificou com minha história, deixa um comentário aí embaixo e se inscreve no canal para apoiar. Nos vemos na próxima história.
Se quiser, posso adaptar tudo em forma de roteiro para vídeo ou postar como história curta. É só avisar. You said, revrit the following story segment easy to speak Brasili português e writing straight line. ChatGPT said, claro. Aqui está o trecho reescrito em português brasileiro fácil de entender e em linha reta, sem quebras, principalmente quem nunca acha que tá errado. Eu ainda moro aqui e continuo trabalhando e seguindo minha vida. A única diferença é que agora eu não deixo mais ninguém me usar como um banco emocional. Antes eu dava tudo, me machucava, tudo só por obrigação. Mas aprendi uma coisa, família de verdade não é quem exige sua ajuda e chama isso de amor. Família de verdade te enxerga como pessoa, não como carteira, nem como plano de emergência. E antes de terminar, quero perguntar uma coisa, eu errei por não voltar? Por dizer não para dar $2.000 por mês pros meus pais, mesmo eles sendo mais velhos e tendo me criado? Eu já achei que família curava tudo. Mas depois de ser tratado como um estranho na minha própria casa tantas vezes, eu resolvi sair disso. Se você gostou da história, deixa um comentário e se inscreve no canal. Até a próxima!